Amém. Podemos assentar, querido. Abra sua Bíblia comigo, por gentileza, no Evangelho de João. João, no capítulo 8. Amém? Vamos abrir a nossa Bíblia ou ligar a nossa Bíblia, né? De repente você está com o teu celular, o teu tablet. Fique à vontade. João, capítulo 8. Enquanto você procura, eu não poderia começar a nossa mensagem, essa mensagem de hoje, sem antes dar os parabéns às nossas meninas. Onde estão as meninas? Né? Chegaram hoje, né? Nossas meninas estavam num retiro só para meninas da nossa juventude, né? E foi uma bênção lá. Já estou sabendo das maravilhas que aconteceram lá. E domingo que vem nós vamos fazer um momento de testemunho. Elas vão estar falando para nós como é que foi, como é que aconteceu lá, como que foi tudo. Eu louvo a igreja, alguns irmãos que investiram, que enviaram meninas. Eu louvo ao Senhor por isso. Amém? Foi bom, meninas? Estava bom? Muito frio? Mais ou menos, mas estava bom. Bênção de Deus. Glória a Deus. João, no capítulo 8. Deixa a sua Bíblia aberta aí. Amém? Você já foi acusado de alguma coisa que você não fez? Hã? Sim ou não? Já foi ou não foi? Você já foi acusado de alguma coisa que você não fez? Hã? É ruim ou é bom? Quem está vivo diz amém aí, irmão. Deixa eu ver. Não sei se é o frio, hã? É ruim demais. Eu lembro quando eu era pequeno, eu sei que é difícil me imaginar pequeno, mas eu já fui, juro que eu já fui. E quando eu era pequeno, eu morava com os meus avós paternos, a dona Célia e o seu Antônio. Eu já partilhei aqui uma vez e eu queria repartir com você. Nós temos tanta gente aqui nova. Eu lembro com muito carinho de que nós tínhamos um tio que ia em todo o inverno ficar com a gente lá, o tio Chico. E o tio Chico, ele tinha mãos extremamente habilidosas para a cozinha. Cozinhava bem pra caramba o tio Chico. E toda vez que ele chegava, ele já trazia algumas coisas do mar. Ele morava em Rio Grande, né, numa cidade portuária lá no Rio Grande do Sul. E ele ia então para Novo Hamburgo, ficava com a gente lá. E aí ele fazia alguns pratos deliciosíssimos. Quando ele ia então cozinhar, a minha avó e a minha tia se revezavam na sobremesa. E a minha tia, ela fazia um pudim, irmãos, daqueles. Quem gosta de pudim aí? Um pudim. Pena que o Ramon não está aqui hoje, irmãos. O Ramon é um jovem, lembra aquele jovem que sempre senta ali com a Andréia? Ele, há um tempo atrás, estava com o cabelo comprido, parecia Jesus, lembra? O Ramon, ele não pôde estar conosco hoje devido a um compromisso. Mas, irmãos, eu nunca comi um pudim igual ao do Ramon. Desafio as irmãs, viu? Quem quiser fazer, traz, eu provo, não tem problema nenhum. Mas o do Ramon está no páreo ainda. Que pudim maravilhoso, viu? O do Sam era melhor, então eu quero provar, Helena. Preciso saber. E ela fazia. Em compensação, a minha avó, irmãos, ela não tinha habilidade nenhuma para o negócio. Ficava aquela casquinha bonita, mas por dentro tudo mole. Era botar a faca, aquilo desmanchava. E o meu primo e eu sabíamos dessa realidade. E aí, de noite, a gente estava lá pronto para dormir, aquela cobertona de lã de ovelha. Tem ainda coberta de lã de ovelha, irmãos? Um frio danado. Aquilo pesa pra caramba, você acorda com dor no corpo, tão pesado que aquilo. E a gente estava lá de noite, e o gordinho aqui se arrumando para dormir. De repente o meu primo falou palavras mágicas que me aguçaram de uma forma espetacular. Ele disse assim: fui tomar água antes de dormir. Tinha um pudim na igreja, na geladeira. Alguém aqui assalta a geladeira de noite, irmãos? Quem assalta a geladeira de noite? Levanta a mão. Ah, Carol já levantou a mão. Carol, você que é uma assaltadora, uma assaltante. Nossa, a assaltadora foi péssima, me perdoa, irmãos. Uma assaltante de geladeira. Qual é a manha, Carol, que a gente tem para ninguém perceber e não dar barulho na geladeira que a gente abre, dá aquele barulho do imã, né? Que a gente abre. Você tem a manha, Carol. Todo mundo já sabe, ela já escancarou. Mas quando você quer guardar no segredo, você chega na borrachinha, irmãos, você só põe o dedo assim, ela já abriu. Isso é especialidade, irmãos. Quem manja de assaltar a geladeira de noite, vai aprendendo. Tem uns caras que eu respeito, essa habilidade eu não consegui. Tem uns caras que chegam na geladeira, ele vai, já abriu. Ele consegue abrir e já botar o dedo no pino da geladeira para não acender a luz da geladeira. Esse cara já é um doutor, já é alto nível. Mas eu lembro que eu fui, vi o pudim olhou para mim.
Nossa, irmãos, eu pensei, agora o que eu faço? Eu lembro que eu perguntei para o meu primo, quem fez o pudim? Foi a tia ou foi a avó? E ele falava, foi a tia, vai fundo. E eu fui fundo e fundo mesmo. Botei a faca, irmãos, a hora que eu botei a faca, aquilo virou uma cachoeira de pudim na geladeira. De madrugada, 8 anos, o que eu ia fazer? Apavorado, simplesmente peguei um pano que vi pela frente lá, dei uma garibada na geladeira, guardei e fui para a cama. A hora que eu cheguei na cama, meu primo, a coberta dele fazia assim, de tanto que ele ria. Ele ria demais de mim e falava, amanhã você está ferrado, você vai apanhar demais amanhã. Ele ria. De manhã cedinho, irmão, eu já dormi, já botei 2 calças de agasalho, já me armei, porque a varada ia ser doída. De manhã, bem cedinho, a minha avó já acordava, a gente tinha nossas tarefas, né? Então ele já chamou, filhos, vamos acordar, vem cá, já chamou um tom de voz diferente, eu sabia que eu ia levar uma. Cheguei lá com o meu primo, nós 2 paradinhos assim, eu sabia que eu ia levar, irmãos. Estava ali parado, eu nem olhava para minha avó, já estava aquecendo o lombo, como diz o sul, né? E ela só fez uma pergunta, falou assim, quem foi que mexeu no pudim que eu fiz? Maravilhoso o meu pudim, tudo bonitinho. E eu pensando, vó, a senhora não tem noção como estava feio o teu pudim. A senhora não sabe fazer pudim. E aí ela disse para mim, ela pegou, eu peguei e fiquei quietinho assim, né? De repente eu olhei para o lado, estava o meu primo fazendo assim, Eu olhei para o meu primo, que bonzinho, né? Um primo assim, né? Minha avó olhou para mim e falou assim, então filho, você vai apanhar porque você pegou sem pedir. E eu já estava sabendo. Mas irmãos, eu ouvi algo que acalentou o meu coração. Que eu recebi aquela tunda assim com muita paz, quando a minha avó olhou para o meu primo e falou assim, e você vai apanhar porque você é dedo duro. Nossa, irmão, aquilo foi o máximo para mim, maravilhoso demais. Puxa vida, e a gente foi corrigido mesmo. Ai, de bom. A palavra de Deus, irmãos, ela nos desafia a gente a pensar. Ele é tudo. É uma série que nós estamos vivendo aqui na igreja, um mês, onde nós somos desafiados a pensar nesse evangelho que nos livra das acusações diárias. Seja acusado de muitas coisas. E muitas vezes nós somos traídos pela nossa consciência e nós somos os nossos primeiros acusadores. Nós nos difamamos, nós nos desencorajamos, nós nos tornamos indignos diante de alguns desafios. Em outras palavras, nós não acreditamos na gente, nós não acreditamos em nós. E Jesus, ele veio a esse mundo, melhor dizendo, para transformar o nosso coração. E Ele quer dizer para mim e para você hoje, sendo tudo na nossa vida, dizendo, filho, independente dos caminhos que você viveu, eu perdoo você. Amém? João capítulo 8, verso 1, é um texto muito, muito lindo, irmãos. Eu particularmente não consigo enxergar o que alguns teólogos tentam defender, de que essa porção de João, capítulo 8, versículos 1 até o verso 11, não está nos originais do livro de João, porque tamanha é a expressão da personalidade de Jesus. Aqui está, irmãos, o resumo da magnífica obra de Deus em prol da humanidade. Ele veio para salvar, ele veio para resgatar aquele que se perdeu. Verso 1 em diante diz assim, mas Jesus foi para o Monte das Oliveiras. De manhã cedo, apareceu de novo no templo e todo o povo se reuniu em volta dele. E ele se assentou para os ensinar. Os escribas e os fariseus trouxeram a Jesus uma mulher apanhada em adultério. Puseram-na de pé no meio do grupo e disseram a Jesus, mestre, esta mulher foi apanhada em adultério. Na lei nos ordenou Moisés que tais mulheres sejam apedrejadas. Ora, mas o que o Senhor diz? Eles usavam essa pergunta como uma armadilha para terem do que acusá-lo, mas Jesus se inclinou e começou a escrever na terra com o dedo. Como insistissem na pergunta, ele se endireitou e disse, aquele que dentre vós está sem pecado, seja o primeiro a lhe atirar uma pedra. Inclinando-se novamente, escrevia na terra. Quando ouviram isto, foram-se retirando um a um,
a começar pelos mais velhos, até que ficou só Jesus e a mulher no meio onde estava. Jesus endireitou-se e disse: mulher, onde estão eles? Onde estão os teus acusadores? Ninguém te condenou? Respondeu ela: ninguém, Senhor. Então disse Jesus: eu também não te condeno, vai e não peques mais. Amém? Posso fazer uma pergunta sim, e você vai responder sinceramente do teu coração. Nós lemos aqui um dos encontros mais lindos que os evangelhos relatam que Jesus teve com alguém. No fundo, o que você sentiu aí no teu coração? Sentiu alguma coisa? Ou você ouviu e leu na tua Bíblia como mais uma história, ou leu de novo porque eu conhecia, ou enquanto a história era sendo lida, você se apanhou em pensar, em agradecer ou repensar algo no teu coração que Jesus pode e quer transformar e perdoar nessa noite. Amém? Ou você ouviu como mais uma história, como aquele filme que a gente já viu 30 vezes. O desafio de quando Jesus é tudo na minha vida e na tua vida, irmãos, é que todo encontro com Ele, existe um ineditismo dentro do meu coração, porque eu nunca estou igual quando eu me encontro com Deus. Hoje nós estamos sentindo algo no nosso coração, amanhã podemos estar passando por outro momento. Cada momento me faz completar, viver com um complemento de Jesus na minha vida que eu jamais imaginaria que poderia viver. Essa mulher, irmãos, que nós lemos aqui, ela foi apanhada em adultério. Essa expressão, ela vai muito assim contra qualquer coisa que Jesus estava vivendo nesse momento. Primeiro, você não precisa abrir, mas anote aí se você quiser. Provérbios capítulo 4, verso 16, diz que aqueles que maquinam o mal, eles chegam a não dormir enquanto não alcançam o seu mal desejado. Você conhece alguém assim? Que gosta de falar dos outros? Que gosta de destruir os sonhos dos outros? Que gosta de machucar os outros? Imagine, irmãos, Jesus, ele acordava, vivia e dormia, acordava, vivia e dormia, e todo tempo, em todo momento, alguém estava maquinando o mal contra ele. Se não era no mundo físico, era 24 horas no mundo espiritual. Em todo o tempo, o diabo levantava alguém, algumas circunstâncias, algum momento, para destruir o ministério de Jesus. Afinal, aquela era a oportunidade que ele tinha de sucumbir à obra redentora de Deus, que salvaria a mim e a você hoje. Amém? Era a oportunidade que ele tinha. Ele não queria que Jesus vivesse, vencesse e ressuscitasse. Em todo tempo ele buscava uma oportunidade de maquinar algo, e assim foi. Entretanto, irmãos, hoje nós vivemos muitos ecos disso, e quando Jesus não é tudo na minha vida, eu me confundo com esse grupo aqui, que foi instrumento do mal para tentar confundir a Jesus. Particularmente, irmãos, eu acho que é como até uma ignorância. Eu tinha um professor que dizia que a ignorância ela é atrevida demais. Como confundir aquele que é a razão? Como confundir aquele que nunca teve as suas emoções em um estado de falso domínio? Jesus era um mestre em dominar as suas emoções. Jesus não era sucumbido pelas pressões das multidões. O texto que nós lemos, que todos chegaram. Imagine, era domingo, era um dia, uma manhã bem cedinho. O sol alaranjado da Palestina já brilhava nas colunas do templo, e Jesus estava ali meditando, conversando com as pessoas, ensinando, aquele chão empoeirado, alguns ali se preparando para o seu dia de afazeres. De repente, um barulho diferente fez com que eles perdessem a atenção do ensino. Já estava numa sala de aula que você está ali compenetrado, de repente bate a porta, alguém entra. Simplesmente foi mais ou menos assim, estavam todos ali compenetrados com Jesus. Jesus não perdia tempo, o tempo inteiro que ele podia, ensinando as pessoas a viverem uma forma diferente, um evangelho que era corrompido pelos personagens da religião. Eu já disse isso algumas vezes aqui. Hoje, irmãos, nós temos reflexos disso, porque esses homens que se levantaram em acusação estavam triunfando nos rituais da religião,
nos rituais da aparência da religiosidade, mas eles estavam completamente sucumbidos pelo personagem da religião. Eles eram um personagem, aquelas estolas grandes, barbas grandes, eles não podiam ser pegos em nenhuma situação vexatória, eles eram homens de pose, e agora eles estavam diante de um mestre que comia com os pobres, de alguém que recebia as crianças, de alguém que olhava para os pecadores de uma forma como só Deus enxerga. Era um grande choque. Aqui, irmãos, quando nós temos a consciência em Jesus, é tudo para nós. É impossível nós não termos um choque na nossa religiosidade destruída ou alimentada por esse choque na sociedade que vivemos, em que eu não posso isso, não posso aquilo, não posso isso, porque é assim, aonde Jesus já não está mais aqui dentro. Mas ele muitas vezes é só uma ideia, é só um conceito. E agora Jesus, ele vem para estimular as pessoas a viverem com Deus, a viverem uma experiência de transformação diária com Deus, aonde elas não são rejeitadas por serem diferentes, aonde elas são aceitas e amadas e motivadas a viverem algo melhor que só Deus vai ministrar no coração de cada um. O meu melhor não é o seu melhor, Sandra. Por isso Deus vai ministrar somente no teu coração, como Ele vai ministrar no meu, como vai ministrar na Dona Maria, como vai ministrar no coração do Rogério, como vai correr lá no ministério, vai ministrar no coração do João, vai ministrar no coração da Lisene, vai ministrar no seu coração, Sema, vai em cada coração. Deus vai trabalhar de uma forma diferente, porque cada coração é o universo de Deus na vida do ser humano. E foi assim com essa mulher. O primeiro ponto aqui são os julgamentos humanos. Esses homens simplesmente maquinaram e pegaram uma mulher supostamente surpreendida em adultério. Chegaram arrastando aquela mulher. Imagino suas roupas já meio rasgadas, a sua pele manchada, talvez pelas quedas que ela caía no caminho irregular da cidade. Ela simplesmente foi jogada naquele lugar, exposta à vergonha. Perceba isso, irmãos. O julgamento humano sempre vai nos conduzir à vergonha. O julgamento dos homens sempre vai expor as pessoas à vergonha. Aquela mulher foi colocada em uma situação de vergonha. E aí, os homens fizeram essa famosa pergunta para Jesus: Senhor, a lei de Moisés nos manda apedrejar essa mulher, mas o que o Senhor nos diz? Aqui, irmãos, foi uma pergunta extremamente maldosa e leviana desses homens. Nós conhecemos isso. Se Jesus dissesse para eles, podem apedrejá-la, Jesus seria preso na hora, porque naquela ocasião somente um responsável ou um representante do Império Romano poderia decretar morte naquela civilização dominada pelo Império Romano. Somente os romanos poderiam dizer: aquele vai morrer, esse não vai morrer e esse não vai morrer. Qualquer outra pessoa que assumisse o controle entre a vida e a morte estaria rompendo e se colocando no lugar do Império Romano. Jesus estaria falhando nesse ponto. Segundo, que ele iria completamente contra a sua mensagem. Jesus não se corrompia por um sistema que colocava as pessoas abaixo do sistema. Ele veio simplesmente para pregar que todo sistema religioso, aonde esse sistema se coloca acima das pessoas, já é um sistema falido. Jesus não poderia decretar que essa mulher fosse apedrejada. Outra coisa, as pessoas que recebiam esse decreto de morte, eles jamais morriam dentro da cidade. Eles tinham que ser arrastados para fora da cidade, e lá num lugar especial, como foi quando Jesus foi morto. O Calvário era fora da cidade de Jerusalém. Jesus seria condenado naquele mesmo momento. Agora, se Jesus simplesmente dissesse a eles: não, ela não será apedrejada. Diante daquela multidão judaica, a visão de Jesus, a reputação como um profeta, se destituiria naquele momento, porque ele estaria indo contra, por completo, a lei de Moisés. Ele estaria assumindo também o controle entre a vida e a morte. Entende? Mas perceba, irmãos, o que Jesus fez. Primeiro, que a resposta de Jesus, ela é
completamente diferente de tudo que nós poderíamos imaginar. Nós, por lermos a história, muitas vezes, nós conhecemos a história e não nos surpreende. Mas te coloca no lugar das pessoas naquele momento. O barulho, tenta viajar aí. O barulho, as pessoas gritando, apedreja, vamos apedrejá-la. Os homens gritando, dizendo para elas serem apedrejadas. Aquela mulher, os soluços daquela mulher. Eu estava lendo esses dias um artigo sobre as reações das pessoas que estão em face de um julgamento que pode conduzi-la à morte. O suor frio, né? As mãos trêmulas. A cabeça, ela quase que como um movimento automático, não consegue se levantar, simplesmente colada, abaixada, pronta para receber a condenação que para ela já era imediata. Ela já sentia o cheiro da raiva. Ela olhava, talvez entre as mãos das pessoas, alguns já com as suas pedras enormes, não era um cascalho, não era um farelo de pedra, era pedra mesmo. Eles estavam ali, elas de repente já procurando aonde, ou sentindo já as dores daquele lugar. Jesus então dá uma resposta que vai completamente respeita a lógica de Jesus, uma lógica exclusiva dele. Perceba que a resposta de Jesus, irmãos, ela não libertou a mulher. Nós achamos que a mulher foi liberta. A mulher foi liberta por uma consequência inevitável de uma obra libertadora que só Jesus pode fazer. Primeiro, Jesus sabia que ela era inocente, porque nenhuma pessoa poderia ser colocada em público em julgamento de adultério, porque ninguém comete, nos padrões da história, um adultério sozinho. Aonde estava o homem? Aonde estava a outra pessoa? Primeiro. Segundo, era uma condenação completamente judicialmente irregular, porque a única pessoa que poderia alertar da condenação era a vítima, o marido traído ou a mulher traída. Nesse caso, o marido. Jesus sabia que havia uma artimanha, em que o verdadeiro inimigo ali não era aquela mulher, de que ela estava sendo usada como um bode expiatório. Jesus sabia e entendia da sinceridade do coração daquela mulher. E ele sabia o que esses homens estavam prontos a fazer. Perceba que Jesus, irmãos, ele sai na sua resposta do campo judicial. Ele sai de qualquer lógica humana e lança a sua resposta, o seu desafio, no campo mais profundo da minha e da tua existência. A nossa consciência. Você já foi traído pela sua consciência? Você já foi motivado a fazer algo unicamente pela tua consciência? A nossa consciência, uma consciência limpa, uma consciência em paz. Tem preço para isso, irmãos? Tem preço para você deitar a tua cabeça no travesseiro com a consciência limpa de fazer aquilo que é certo, de saber que você está sendo correto nos seus negócios, de saber que você está sendo fiel à sua esposa, que você está sendo fiel ao seu marido, de que você fez tudo o que podia numa situação em que aparentemente você se sentiu derrotada. Consciência limpa, consciência em paz. Jesus lançou o desafio daqueles homens, ele respondeu a bola, ele lançou a bola para aqueles homens com um desafio, com algo em que eles jamais imaginariam que poderiam viver. No campo da consciência, as pessoas que estavam ali, eles se conheciam uns aos outros. Eles sabiam das pisadas na bola uns dos outros. Alguns comentaristas do primeiro século, irmãos, tendem a dizer que quando Jesus estava escrevendo na areia, relatos, não sabemos se é real isso, mas alguns relatos que ele estava escrevendo na areia eram os pecados que a multidão tinha, e ele escrevia na areia daqueles pecados. Se isso é verdade, não sei, mas muitos comentaristas do primeiro século escrevem e respondem essa inclinação de que ele estava escrevendo isso. Não sei se é verdade, mas ali estava algo exposto a todo mundo. A grande questão, irmãos, é que muitos daqueles homens, ao ouvirem a resposta de Jesus, que foi nada mais, nada menos, aquele que estiver sem pecado, atire a primeira pedra. No campo da consciência, todos foram completamente destituídos. Todos já haviam pecados. Todos já haviam errado um com o outro. E agora, irmãos? No campo da consciência, irmãos,
é onde geram-se os nossos primeiros pensamentos. E como dizia Abraham Lincoln, eu preciso cuidar dos meus pensamentos, porque os meus pensamentos se tornarão o quê? Uma ação. Muito provavelmente essas ações constituirão um hábito na minha vida, e essa soma desses hábitos formarão o meu caráter. Quem eu sou quando Jesus está dentro de mim? Perceba, irmãos? Jesus olhou no coração daqueles homens e os desafiou a viverem uma experiência que eles jamais poderiam experimentar. A experiência de uma consciência espiritual limpa. Você está em paz com Jesus, meu amado irmão e irmã? Nós hoje sabemos porque nós estamos aqui hoje na casa do Senhor. Por que Deus te trouxe para cá? Por que Ele te escolheu? Por que Ele te tirou das trevas para a sua luz? Por quê? Você sabe no teu coração do porquê Ele olhou para a multidão dos teus acusadores e disse: olha, quem não tiver pecado, atire a primeira pedra. E olhou para você e disse: filho, vai em paz, segue o teu caminho, viva comigo, não erre mais, procure te manter firme, porque nós hoje somos o reflexo dessa libertação que só há em Jesus, dessa liberdade que só há em Jesus, dessa plena paz que só há em Jesus. Eu muitas vezes, irmãos, eu leio a Bíblia de uma forma um pouco diferente, eu dou uma risada às vezes, irmãos. Eu fico imaginando essa cena, quando Jesus olha para aquela mulher e disse: olha, aonde estão os teus acusadores? Ninguém, Senhor. Então, eu também não te condeno. Vai. Fico imaginando a expressão do rosto de Jesus, olhando para aquela mulher, dizendo: filha, eu não condeno você. A grande questão, irmãos, e o grande risco é que muitas vezes, irmãos, nós não queremos entender e aceitar o pleno amor de Deus para a vida nossa e para a vida do nosso próximo. Um amor que vem para restaurar, que vem para devolver uma imagem destruída pelos nossos atos de pecado. Quem aqui nunca errou? Quem de nós aqui nunca falhou? Mas a questão é aqui que quando Jesus é tudo na minha vida e na tua vida, irmãos, nós recebemos um convite diário para recomeçar. Um convite diário para permitir que o Espírito Santo reconstrua em mim a imagem de Deus. Que Ele reconstrua em mim algo que eu, muitas vezes, pelas minhas escolhas, perdi. Se o tempo pudesse voltar, o que eu poderia de repente voltar a escolher e escolheria agora de uma forma melhor? Muitas das mazelas que vivemos hoje são frutos das nossas escolhas. Às vezes vêm por terceiros, mas que nós escolhemos nos relacionar. Mas no fundo, começou pela minha escolha. E eu preciso entender que hoje, se eu não tenho forças em mim, eu terei forças no Senhor, para não ser consumido pelas acusações que tentam destituir a minha identidade de filho de Deus. Eles levaram ali naquele lugar uma criatura, ela estava indefesa, ela não podia se defender, ela não podia dizer nada em sua defesa, mas Jesus se colocou e Ele libertou. O grande problema, irmãos, é que Jesus sempre foi único em trabalhar e amar o pecador. O problema dos religiosos é que eles nunca separam o pecado do pecador. Os personagens da religião nunca separam o pecado do pecador, mas o Evangelho separa nitidamente pecado e pecador. Jesus, Ele era implacável, irmãos, contra o pecado, mas extremamente misericordioso com o pecador. Jesus era muito cirúrgico em tratar o pecado, não tinha esse negócio de meias palavras. Era claro, Jesus destituía o pecado, mas Ele resgatava o pecador. Ele ia atrás do pecador. Ele amava o pecador. Foi assim com essa mulher. É assim comigo e contigo, irmão. Tem algo que tenta te condenar aí na tua mente, na tua consciência? Tem algo que tem acontecido aí na sua vida que tem muitas vezes te tirado a paz? Tem feito de você talvez não viver a plenitude do Evangelho de Deus? A plenitude desta graça que vem somente por causa de Jesus Cristo na tua vida e na minha vida?
somente por nós, somente pela misericórdia de Deus, nós começamos a viver e experimentar esse Cristo, que é tudo para nós. Esse Cristo que vem para completar o meu coração e o teu coração com aquilo que falta. Só que Ele nunca vem e entrega somente aquilo que eu acho que eu preciso. Aquela mulher, naquela manhã, ela não foi simplesmente liberta das pedras. E eu fico imaginando nessa extraordinária música que as pedras proporcionaram naquela manhã, naquela cidade. A Bíblia diz que uma a uma foi caindo. E começando pelos mais velhos, eles foram saindo e Jesus ficou só com aquela mulher. Imagina o som das pedras, o silêncio, ele era sepulcral. As pedras caíam uma a uma e não havia mais condenação. Amém? Aquela mulher, irmãos, ela prefigura a minha história e a tua história, antes da cruz, antes de Jesus. Jesus, com as suas hostes do mal, carregou simplesmente eu e você no centro do universo para nos acusar e nos destruir, arrebentar com os teus sonhos, com as tuas expectativas, trazer à tua vida espiritual uma sonolência que te impede de olhar para frente, que te impede de alcançar e viver coisas novas com Deus. Mas aí a cruz se tornou real. E é por causa de Jesus, irmãos, que nós estamos aqui hoje. É por causa de Jesus que hoje eu e você podemos sonhar. É por causa de Jesus que hoje pessoas estão traçando um recomeço na sua vida. É por causa de Jesus que hoje as misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã. É por causa de Jesus. Sexta-feira eu estava no hospital acompanhando o Joelton, que sistematicamente ele precisa fazer uma ressecção cirúrgica, e ele precisava tirar dessa vez somente um pólipo, graças a Deus. A última vez sempre era 5, 6, chegou a ser 8, essa vez era só 1. Só que essa vez demorou, irmãos, de um jeito que eu nunca imaginei que poderia demorar. E vai a gente no hospital e para aqui, entra gente, sai gente. Aí ele entrou, foi para o centro cirúrgico, e eu esperando lá. Ele saiu do centro cirúrgico, peguei as mochilas, fomos para o quarto. E aí a gente esperou ali como se fosse ajeitado. De repente eu olhei para o lado, tinha um senhor, o seu Joacir, o moreno, que estava indo para a sua 4ª cirurgia do mesmo problema do Joelton. Ele estava ali com um câncer do tamanho de um limão no canal do reto. Ele não conseguia mais ter as suas necessidades fisiológicas, ele não conseguia fazer, já estava usando a bolsa, e os médicos estavam com medo de tirar, mas ele estava ali, porque na terça-feira agora ele vai fazer essa cirurgia, e os médicos então vão dizer como que vai se proceder para ele. Mas conversa vai, conversa vem, entrou alguém ali. Eu peço licença a você de defender aquilo que eu acredito. Alguém chegou naquele quarto e disse exatamente assim: seu Joacir, que alegria estar com você aqui e tal, e conversando. E de repente a pessoa disse assim: seu Joacir, o senhor tem que fazer uma análise na sua vida, porque em algum momento, em uma outra vida, você fez um mal para alguém, e é por isso que você está pagando aí. Então o senhor vai sofrer. Imagina isso, irmãos. Está no hospital, alguém fala assim: olha, irmão, você vai sofrer, viu? Irmãos, eu fui consumido. Eu imaginei Jesus na boca do templo quando os mercadores estavam lá, viu, Helena? Se eu tivesse uma vara e um chicote, eu já ia. Beto Carreiro, irmãos, na veia. Eu fui consumido, irmãos, por uma água. Eu falei assim: eu não posso ficar quieto. Eu falei: só um pouquinho, irmã, desculpa, já entendi a tua filosofia. Senhor Joacir, podemos conversar? Meu nome é Gilialdo, eu acredito em Jesus, eu queria te falar de algo diferente, posso? Ele olhou para mim assim: senhor o quê? Eu sabia que ele já ia me perguntar o meu nome de novo. Me chama de Gil, senhor Joacir, fica mais fácil. Tá bom, senhor Gil, pode falar na situação que eu estou, qualquer coisa eu serve. Eu falei: e aí que está, senhor Joacir, não é qualquer coisa. Não é qualquer coisa. Peguei meu celular e comecei a ler alguns textos da Bíblia com o seu Joacir. Eu disse: seu Joacir, você é o único. Não teve outro Joacir nessa história.
Fisicamente você tem provas de ser único. Mostra a tua mão para mim. Ele mostrou as mãos calejadas, 56 anos. Eu falei assim, ó, essa marca que você tem na ponta dos seus dedos, só você tem. Só você tem. Abre os teus olhos. Ele abriu os olhos totalmente amarelos ali, onde deve ser branquinho, muito amarelo. Eu disse assim, aqui existe uma marca ótica, seu Joacir, que só o Senhor tem. O senhor tem filhos, seu Joacir? Tenho filhos. Eles são só seus. Em outra vida você não foi outra coisa, porque você é único para Deus. Você não vai ser confundido no plano eterno de Deus. Você é único. E eu comecei a falar para ele sobre Jesus. A pessoa que estava do lado, quando eu olhei para o lado, eu vi aquela pessoa chorando. E aí que eu me empolguei, irmãos. Eu comecei a falar e fui falando. Aí parou um enfermeiro, aí parou outro. Aí eu entendi por que o médico demorou com o Joelton lá. Todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus. Terça-feira eu vou voltar lá. Eu vou estar lá no mesmo lugar. Eu vou acompanhar o seu Joacir na cirurgia. Ele estava sozinho. Ele veio de Balneário Camboriú, estava sozinho. Mas naquele lugar, esquecido pela família, Deus preparou algo, irmãos, para que Jesus chegasse ao coração dele. Ele aceitou Jesus em cima do leito, com um câncer do tamanho de um limão no canal do reto. Dor, ele estava abaixo de morfina e nada, dor, ele gemia de dor, chorava, gemendo de dor. Mas ele parou a sua dor para ouvir de Jesus e para ser alimentado por Jesus. Irmãos, é este evangelho que eu estou dizendo. Porque há pessoas hoje dentro da igreja que não estão sofrendo uma enfermidade como ele, mas no íntimo do seu coração estão mortos espiritualmente, estão adormecidos, estão falidos nas suas realizações espirituais. Mas aí eu me encontro com um Cristo que não me condena, pelo contrário, Ele me transforma, Ele me ama, Ele me restaura. Ele está dizendo: filho, olha para redor e ninguém te condena. Em outras palavras, estava dizendo: filho, eu perdoo você. Não se erguerá comprovação de condenação a ti, porque eu sou o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Irmãos, isso precisa queimar no nosso coração. Queimar. Deus não trabalha com personagens. Deus trabalha com pessoas. Personagens não sentem, fingem. Personagens não amam, fingem. Personagens não amadurecem espiritualmente, eles fingem. Personagens buscam posições, pessoas servem. Personagens julgam, pessoas amam. Personagens colocam o sistema acima das pessoas. Pessoas amam as pessoas por aquilo que elas são. É por isso, irmãos, que Jesus é tudo para nós. É por isso que Jesus nos desafia a vivermos uma vida que nem a gente imagina. E eu quero dizer para você nessa noite: prepare o teu coração, porque grandes coisas do Senhor, de transformação de vida, acontecerão neste lugar, mas no teu coração. A tua identidade de filho de Deus não será roubada, porque Deus escolheu você. Olha onde você está. Esse lugar é santo? Não. Esse lugar é separado. Se o reino de Deus está dentro de vós, você também foi separado para estar neste lugar, para juntos vivermos em santidade ao Senhor. Diga comigo: separado. Eu sou separado. Amém? Mas compreenda essa separação, viu? Um dia eu estava numa igreja e falei: irmãos, diga comigo, eu sou separado. O outro falou assim: não, pastor, eu sou divorciado já.
Falei, não, irmão, não é essa separação que eu disse. Você tem consciência que Jesus te separou? Você tem consciência de que você não é mais condenado pelo pecado? Que Ele te libertou? Você tem consciência disso? Isso te motiva a falar a outras pessoas? Essa semana, desafio o teu coração a você falar para alguém o que Jesus está fazendo na tua vida. Diga para Jesus, diga para alguém que Jesus é tudo para você. E permita que coisas grandiosas do céu comecem a acontecer na sua vida. É assim que começa. Essa semana Deus continuará fazendo uma obra no Joacir. E eu creio, irmãos, em nome do Senhor dos Exércitos, domingo que vem, eu estarei dizendo uma boa nova sobre a vida desse homem. Ele vai sair 100%, irmãos, daquele lugar. Eu creio nisso. Ele vai fazer, se Deus é tão poderoso que nem a bolsinha do lado ali, esqueci o nome daquela bolsa. Como? Colostomia, é isso? Nem essa bolsa ele vai estar usando, em nome de Jesus. Ele vai sair com uma nova vida, para viver para Jesus. Eu creio nisso. Porque se Jesus liberta, irmãos, nós temos que viver esses sinais de Jesus. Amém? Você quer viver os sinais de Deus? Não se preocupe. Eu prefiro nessa terra, irmãos, muitas vezes ser envergonhado do que ser condenado. Algumas pessoas preferem vestir-se dos personagens da religião para evitar a vergonha, mas esquecem que a vergonha não é um fator predominante, mas a condenação me tira do céu. Que a gente possa, irmãos, olhar para a Bíblia e vibrar com aquilo que está acontecendo hoje na vida de alguém, começando pela nossa. Amém? Ele é tudo para você? Ele é tudo para você? Amém? Vamos nos colocar de pé. Eu quero orar com você nessa noite. Quando eu terminei de conversar com o seu Joacir, irmãos, aquela gente, aquela voluntária me chamou num canto e ela chorava muito e dizia assim: pastor, sabe por que eu estou aqui nesse hospital? Eu venho para cá todo dia. Eu chego aqui às 6 da manhã e saio só às 11. Todo dia. Meu marido me abandonou, pastor. Eu tenho 58 anos, meu marido me abandonou. Nossos filhos cresceram e eu estou sozinha. Então eu venho aqui, pastor, para encher a minha cabeça. Eu não sei o que fazer. Aí eu fiz uma pergunta para ela: mas aquilo que você estava ensinando para o seu Joacir, de uma outra vida, de coisas, não tem nada nessa filosofia que alimente o teu coração, que te faz esperar? E ela chorava, irmãos, dizendo: não. Cada vez que eu olho para isso, me sinto mais vazia. Eu disse para ela: querida, é por isso que você precisa conhecer Jesus. É por isso que Jesus precisa ser tudo na tua vida. Eu tive a alegria de orar com ela naquele hospital do corredor. No corredor do hospital. E ela me disse: mas será que eu vou poder mesmo viver com Jesus uma nova história? Eu olhei para ela: mas por que você acha que você não viveria uma nova história? Ela disse: porque eu já fui longe demais. Na minha solidão eu busquei ser preenchida de todas as formas. Eu adorei até Satanás. Eu
falei assim, tem alguma sala que nós podemos orar juntos aqui? Ele tem. Eu entrei numa sala com ela. Ela se ajoelhou. E eu disse, repita comigo. Senhor Deus. Eu disse para ela e ela repetia. Hoje eu estou conhecendo um Jesus que eu não conhecia. Eu andei por caminhos muito distantes. Mas hoje eu quero que Jesus entre e seja único no meu coração. Eu aceito. E eu comecei a perceber como a dificuldade que ela tinha de dizer. Diga, eu aceito. Ela dizia, eu não consigo. Diga, eu aceito o perdão de Deus sobre a minha vida. E eu aceito a Jesus como meu único e suficiente Salvador. Irmãos, quando aquela mulher se levantou, até a fisionomia dela era outra. Paz. Paz. Não é a ausência dos conflitos. Naquela hora, o marido não voltou para ela. Os problemas não se resolveram de uma hora para outra. Mas ela estava posicionada com Deus. Eu disse para ela, a diferença é que quando Jesus é tudo na nossa vida, eu escolho ser feliz, porque eu escolho ser de Jesus. Eu não vou ser feliz se eu tiver dinheiro na conta. Eu não vou ser feliz se os problemas vierem. Eu não vou ser feliz se as coisas acontecerem. Eu sou feliz no Senhor Jesus. Independente das lutas, eu me posiciono com o Senhor. E Ele vai completar a minha vida. Talvez nessa noite há alguém aqui que precisa desta paz, que precisa deste perdão, que precisa desta força, que precisa desta decisão no coração, de dizer, eu quero que Jesus seja único na minha vida. Eu estou perdido com algumas coisas, mas eu preciso que Ele seja único na minha vida. E enquanto nós estivermos adorando ao Senhor, eu queria orar com você. Eu queria convidar você a sair do seu lugar e vir aqui à frente. Eu queria orar com você. Mas não é para todo mundo isso. É só para você que precisa da paz de Deus no teu coração. Só você que quer hoje dizer, Senhor, eu preciso de um recomeço na minha vida. Tenho algo na minha vida, tem algumas situações na minha vida que eu não sei como continuar. Eu preciso, Senhor, que o Senhor me ajude. Eu queria convidar você a sair do seu lugar e vir aqui à frente, sem medo, sem nenhum tipo de constrangimento. Nós somos uma família. Eu sou o primeiro. A vantagem de pregar é essa. No apelo, eu sou o primeiro. Eu preciso de Deus na minha vida. Eu preciso do apoio de Deus no meu coração. Eu preciso. Só que eu não queria ficar sozinho. Eu sei que tem alguém aqui que precisa de paz, que precisa de um recomeço de forças, para um recomeço na sua vida. Eu queria convidar você a sair de onde você está. Vem aqui, vamos orar juntos. Eu preciso disso na minha vida espiritual, eu preciso disso na minha igreja, preciso na minha família. E de repente você tem algo específico no teu coração. Saia de onde você está. Saia de onde você está e venha, vamos adorar juntos ao Senhor. Amém? Deus quer fazer uma obra plena hoje, irmãos, na nossa vida. Se aqueles homens imaginassem o que eles estavam fazendo na vida daquela mulher, eles não teriam armado aquela armadilha. Porque quando eles colocaram aquela mulher diante da multidão para passar vergonha, eles colocaram ela diante do Rei do Universo. Aí, meu irmão, ele olhou para ela e disse, filho, eu não te condeno. Segue, só vai na força da tua fé. Vai. Não se preocupe.
Deus está à frente. Aleluia. És o noivo que estou a esperar, com a minha luz vou te aguardar. É semeador que está a semear, que teu fruto vem em mim brotar. Tu és tudo para mim, tu és tudo para mim, tu és tudo para mim, tu és tudo para mim. Jesus Cristo, tu és noivo semeador, o meu Pai, o meu pastor, pérola de grande preço, de grande valor. Cristo, tu és tudo. Cristo, tu és tudo. És o Pai que vem pra me abraçar quando volto para o meu lar. És o bom pastor que vai me encontrar se o caminho não sei mais achar. Vamos dizer juntos? Tu és tudo para mim, tu és tudo para mim, tu és tudo para mim, tu és tudo para mim. Jesus Cristo, tu és noivo semeador, o meu Pai, o meu pastor, pérola de grande preço, de grande valor. Cristo, tu és tudo. Cristo, tu és tudo. Jesus Cristo, tu és noivo semeador, o meu Pai, o meu pastor, pérola de grande preço, de grande valor. Cristo, tu és tudo. Cristo, tu és tudo. Sim, Cristo, tu és tudo, tudo, tudo. Sim, Cristo, tu és tudo, tudo, tudo. Sim, tu és tudo, tudo, tudo. Sim, tu és tudo, tudo, tudo. Jesus Cristo, tu és noivo semeador, o meu Pai, o meu pastor, pérola de grande preço, de grande valor. Cristo, tu és tudo. Cristo, tu és
Tu és tudo, tudo, tudo. Se Cristo é tudo, irmãos, não importam as lutas, não importam as dificuldades, Ele é tudo. O perdão é real, a vergonha se desfaz, é paz no coração, amém? Amém. É paz no coração, é paz na vida, é paz na alma, é paz que excede todo entendimento. Quando Ele é tudo, tudo se transforma. As trevas viram dia, porque quando Ele é tudo, Ele te chama pelo teu nome. E é onde Jesus entra, tudo se transforma. Vamos orar juntos? Amém. Pai, nós te louvamos. Nós engrandecemos ao teu nome, Senhor, porque nessa noite, em meio aos louvores, em meio às orações, em meio à intercessão, em meio, meu Deus, à nossa manifestação de fidelidade a Ti, nós queremos, meu Deus, nesta hora, através da Tua palavra, confirmar o nosso desejo, Deus, de aceitar o nosso coração, primeiro, o Teu amor, o Teu Evangelho, que não vem, meu Deus, para vivermos uma vida cristã irresponsável, mas pelo contrário, Senhor, uma vida cristã livre, sem condenação, mas com restauração, com renovação de visão, de propósitos, novidade de vida. Aqui, meu Deus, há irmãos, Senhor, que estão dispostos, Senhor, a viver este recomeço contigo, a experimentarem, Senhor, desta paz que excede todo entendimento, da cura, da libertação, da restauração, da confirmação ministerial, meu Deus, de tudo que o Senhor é capaz de fazer na vida, meu Deus, de um ser humano. Nós estamos aqui, Senhor, prontos, ó Deus, a vivermos contigo esta nova vida. Obrigado, Deus, porque nessa noite nós entendemos que Cristo é tudo para nós. Mais uma vez, aonde Cristo está, Senhor, existe remissão de pecados, existe, Senhor, salvação, existe nova vida, existe encorajamento, existe, Senhor, novidade, existe, Senhor, força. Sai fora o medo, sai fora a vergonha e vem, Senhor, uma nova perspectiva de vida, uma mudança de mente, mudança de caminho, porque Jesus é tudo. Senhor, lá naquela manhã, bem cedinho, a vergonha daquela mulher foi destituída quando as pedras foram lançadas ao chão. Mas muito antes, pelo olhar de Jesus a ela, o mesmo olhar que alcançou o Joacir no hospital, o mesmo olhar que nos enxerga hoje, o mesmo olhar. Aonde estão os que nos condenam? Foi a pergunta do teu filho, Senhor. É a pergunta que ele faz hoje. Aonde estão os que nos condenam? Ninguém. Então vai e viva, viva. Senhor, nós queremos, meu Pai, viver essa palavra. Nos leve, Senhor, nessa semana para esta vida extraordinária que só existe em Jesus. Nós profetizamos, Senhor, sobre a nossa casa. Profetizamos, meu Deus, sobre o nosso trabalho. Profetizamos, Senhor, sobre os filhos, sobre o casamento, sobre cada homem, sobre cada mulher, as nossas crianças. Que haja, meu Deus, nesta semana, sinais e maravilhas da Tua graça. Sinais, Senhor, de cuidado. Sinais, Senhor, de restauração. Sinais. É isso, Senhor, que nos manterá na convicção, Deus, de que contigo as coisas são novas. Por isso, Deus, nos abençoe. Nós oramos e entregamos, Deus, essa semana nas Tuas mãos. A programação da igreja. Nós queremos, meu Pai, pedir que o Senhor nos abençoe e nos guarde. Que o Senhor nos leve, Senhor. Que a graça do Senhor Jesus, que o amor bendito de nosso Deus e Pai, e que a consolação do Espírito Santo de Deus
esteja com cada um dos amados irmãos, hoje e sempre. Amém e amém. Meu querido irmão, uma semana abençoada para você. Que Deus te abençoe. Dê um abraço quem está do seu lado e diga, irmão, uma boa semana para você.